Olá pessoal, boa tarde. Um prazer enorme estar novamente cumprimentando os senhores e senhoras, né, do nosso curso de aperfeiçoamento de oficiais. Continuaremos com as nossas atividades de vídeo aula, né, neste sentido. Então, estamos no nosso segundo vídeo aula a respeito da disciplina proposta Direitos Humanos, ok? Então, nós falamos um pouquinho do contexto histórico, a evolução, na primeira videoaula, né? Na apresentação, eu entrei em alguns pormenores, mas eu não os expliquei, portanto, eu farei neste vídeo aqui, para que nós possamos ter uma compreensão assim melhor, uma compreensão mais tranquila a respeito da nossa disciplina de Direitos Humanos, ok? Então, um esclarecimento breve sobre os trabalhos, né? O pessoal está preocupado sobre assim a forma de correção, mas fiquem tranquilos porque o trabalho nosso ele segue um roteiro de um artigo, mas na verdade não vai ser corrigido como um artigo, tá, pessoal? Apenas as normas da BNT, assim, para um curso, né, do nível dos senhores, realmente precisamos que nós tenhamos um estilo a seguir, né? Então, seguimos as normas da BNT, claro que não vai ter metodologia, resumo, abstract, então não segue igual, tá? Para fins de esclarecimento, tá bom? Então vamos lá, né? Sobre um pouquinho, voltar um pouquinho, assim, para a gente trazer à memória nosso último assunto, né? Então, falamos um pouquinho de conceito, evolução histórica, né? Entramos nas gerações, de forma bem breve. Então, hoje falaremos sobre os aspectos das normas internacionais, né? Estaremos com foco aí na nossa Constituição Federal, as leis especiais e correlatas relativas aos direitos humanos, para a gente encerrar a unidade 1, ok? Dignidade, né, da pessoa humana, entre aspas. O que vem a ser, novamente, da raiz da palavra, né? O que nós poderemos assim mencionar vem de dignos, né? Que ressalta aquilo que possui honra ou importância. Então, São Tomás de Aquino ele reconhecia a dignidade humana como sendo uma qualidade inerente a todos os seres que nos separa dos demais seres vivos. E também São Tomás de Aquino, ele defendia o conceito de que a pessoa é uma substância individual de natureza racional, centro da criação, pelo fato de ser imagem e semelhança de Deus. Logo, o intelecto e a semelhança com Deus geram a dignidade que é inerente ao homem como espécie, tá? Isso dizia São Tomás de Aquino. Kant, como a gente mencionou na primeira aula, ele já tem um pensamento assim do ser, né? Como algo com fim, com finalidade. Então, a dignidade humana, né, para Kant, era aquilo que tem um preço, que é insubstituível, que é substituível e tem equivalência. Já aquilo que não admite equivalente é que possui dignidade. Então, esse é o pensamento dele, de que nós temos um fim em si mesmo, temos finalidade, que nós não poderemos ser tratados como um objeto, como algo descartável, né? Dessa forma aí, na visão de princípio jurídico, queridos, a dignidade e os direitos e garantias fundamentais vêm a constituir os princípios constitucionais que incorporam a existência de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico ao sistema jurídico brasileiro, tá? Então, dando base, servindo como base aí, né? Os direitos e garantias fundamentais passam a ser dotados de uma especial força expansiva, projetando-se por todo o universo constitucional e servindo como critério
representativo de todas as normas do ordenamento jurídico nacional, falando-se, né, a respeito do Brasil. O Estado, né, como ente detentor da força, também não pode subjugar o indivíduo. Vamos referir-se ao Estado dessa forma com relação à dignidade, né, da pessoa. Ele não pode subjugar o indivíduo sem respaldo legal e, contrariamente aos direitos humanos, pois ele retiraria a respeitabilidade do ser humano diante de si, de sua família e perante a comunidade onde vive, tá? Exemplificando, né, de uma forma assim simplória para entendimento nós que somos aplicadores da lei, a questão de um abuso de autoridade, de forma indevida. Eu extraí de alguém alguma informação utilizando-se de artifícios, né, de forma dolosa também, para poder assim obter alguma informação de uma pessoa que foi abordada, um cidadão que foi abordado, por exemplo, tá? Então, outro exemplo seria prender alguém, né, sem uma ordem judicial ou sem um estado de flagrância. Porque, senhores, nós estaríamos aí agindo por nossos próprios esforços e vontades e não estaríamos respeitando o nosso ordenamento jurídico que prevê os casos, né, de prisão em flagrante, que prevê a questão do cumprimento de um mandado judicial e tal. Pois bem, sobre a questão dos... Seguindo a nossa aula aqui, vamos fazer uma pequena retrospectiva, né? Voltando um pouquinho, nós falamos de forma geral, que é a dignidade, né? Entre aspas aí, falamos um pouquinho sobre os princípios fundamentais, mas em questão histórica, como eu mencionei para os senhores, o documento importante que foi um marco, né? Pós Segunda Guerra Mundial, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Conforme eu falei, teve até participação feminina aí, a nossa Berta Lutz, né, que fez parte dessa comissão aí. Então, sobre os conceitos, André de Carvalho Ramos, ele dispõe que os direitos humanos são um conjunto de direitos consideráveis indispensáveis, essenciais para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Isso no livro dele de 2014, página 23, tá bom? Temos também um outro conceito, né, genérico, sendo os direitos humanos um conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito ao quê? À dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. Então, lembrem, desde a primeira aula eu falei sobre uma palavra que marca, né, o que seria, vamos dizer, direitos humanos, uma palavra-chave: dignidade, senhores. Pensem na sua dignidade, então, com certeza, nós teremos como reflexo um pensamento na dignidade do outro, do nosso próximo, considerando assim que aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu também não vou fazer para o meu semelhante, por uma questão de dignidade. Eu gosto que a minha dignidade seja mantida, então eu também preservo a dignidade do meu próximo, né? E para isso nós temos que usar muito do ser racional, porque se nós formos usar a emoção com base no que somos, né, e com a vida que temos, com os princípios que temos como aplicadores da lei, que vai ser uma das matérias aí também assim chave para a nossa grade curricular, para o nosso plano de unidade didática, assim nós estaremos ferindo terrivelmente princípios que são muito importantes, tá bom? Então, sobre a classificação geral dos direitos humanos, existem duas teorias, vamos dizer assim. A teoria do status, né, e a teoria das gerações. A teoria do status, senhores, ela é uma corrente que foi desenvolvida por George Jelinek no final do século XIX, e ela possui como base dois fatores, a saber que são verticalidade, que é indicada com a
concretização dos direitos na relação desigual entre o Estado e o indivíduo, e positivação dos direitos concretizados, né? Positivar é colocar na lei, na letra, tá? E dentro dessas teorias temos também a teoria das gerações. Então são duas, conforme eu estou falando. A teoria do status e a teoria das gerações. No ano de 1979 surge a segunda teoria a respeito da classificação dos direitos humanos, criada por Karl Vazak, denominada da teoria das gerações, que se transforma, ela se divide, né, na primeira, segunda, terceira, quarta geração. E há ainda quem fale na quinta geração, tá? E nós vamos, no vídeo anterior, eu abordei a questão das gerações. Hoje eu estou dando uma pincelada, né, sobre as gerações dos direitos humanos, tá bom? Então, numa classificação mais direcionada, nós temos aí os direitos humanos da seguinte forma: direitos de liberdade, direitos sociais, direitos econômicos e direitos políticos, tá? Sobre a liberdade, que são direitos relativos à vida, propriedade, segurança, igualdade e que são oponíveis ao Estado, quer dizer, se opõem ao Estado, ok? Temos os direitos sociais, né? Que é saúde, educação, previdência, trabalho, lazer, segurança, que é a nossa área. Vamos pensar e falar sobre esse ponto, que é muito importante, porque nós estamos aqui para servir e proteger. Então, dentro dessa classificação mais diretiva sobre os direitos humanos, nós temos aí a questão da divisão, né? Direito de liberdade, direito social, direitos econômicos e direitos políticos. Econômicos, eles se referem ao conteúdo que vai falar sobre economia, tá? E os direitos políticos, direitos de participar, né? Participação popular no poder do Estado, tá bom? Então, essa é uma classificação mais diretiva. Temos como característica dos direitos humanos algumas que são assim, eu vou mencioná-las também de forma breve, tá? E os senhores, assim, saibam que pelo conhecimento e o nível dos senhores, há que se aprofundar um pouco nas leituras, tá? Quem quer um pouquinho mais de conhecimento sobre direitos humanos e relacionado a este tema, tem que ler um pouco mais. Nós que somos da segurança pública, muito importante nós buscarmos leituras externas. Na corporação existem alguns artigos aqui, né, de outras corporações, livros publicados e tudo mais, artigos também, trabalhos de conclusão de curso, tá? Então, um artigo assim que eu acho interessante, eu vou colocar na plataforma do AVA, Um Pensar Evolutivo das Gerações dos Direitos Humanos, tá? De Luiz Eduardo Marques, para que foi algo assim na minha pós que eu entendi como uma leitura muito boa, muito clara, simplória e bastante assim eficiente no que se dispôs a apresentar, tá? Então ela vai falar um pouquinho sobre a evolução do pensamento com relação às gerações dos direitos humanos, conforme eu mencionei anteriormente, tá? Temos um livro bom para leitura também, assim, que eu gosto, Desafio aos Direitos Humanos no Brasil Contemporâneo, que é de Bjorn May e Sônia Haniszewski. E outros autores, tá? Então, são alguns autores ali, esses aqui são aqueles que criaram, né, o livro, mas há vários autores e dentro deste livro aí, O Desafio aos Direitos Humanos no Brasil Contemporâneo, ele aborda, assim, temas muito relevantes, com críticas, com orientações e uma abordagem bem legal, assim, para nosso conhecimento, sem ser uma leitura cansativa e totalmente teórica, tá bom, pessoal? Então, nós vamos voltar aqui para as características dos direitos humanos, ok? Então, nós temos como uma das características a universalidade. O que é isso? Engloba todos os seres humanos, engloba todos os seres humanos, então abraça todos, né? Por isso universal. Inalienabilidade, né? Ou seja, os direitos eles são inegociáveis e intransferíveis,
né? Eu não posso, no sentido de direitos humanos, estar negociando questões relacionadas à dignidade, tá? Imprescritibilidade nunca deixam de ser exigíveis. Quer dizer, eu não posso fazer de conta que não existem, né? Que isso é teórico, que isso é muito simbólico e, nesse sentido, fazer de conta que é surreal, vamos mencionar assim. Também temos outra característica que é a irrenunciabilidade. Não se admite que sejam renunciados. Senhores, a questão é a seguinte: ao se ter um direito ferido, a dignidade ferida, se a pessoa ficar calada, ela realmente, assim, a nível de justiça, né, nosso símbolo de justiça é com uma venda nos olhos e com a mão na espada. Então, precisa ser acionado para poder ser mobilizado, para poder assim interagir e ser favorável a mim. Então, é algo assim que não se admite renunciar-se a um direito com relação aos direitos humanos, mas eu preciso buscar, eu preciso manifestar que esse direito meu foi violado, né? Vamos colocar aqui como um exemplo uma vítima de violência doméstica e familiar, né? Nós temos aí como lei especial a Maria da Penha, então uma lei que veio para poder assim proteger os direitos da mulher no contexto no ambiente familiar e também envolve outros assuntos, né? Então, uma lei que todos conhecem a história da Maria da Penha, que houve uma intervenção, senhores, houve uma intervenção da ONU nesse sentido, para que o Brasil não fosse punido por ele fazer parte de um tratado e por ele ter assumido um princípio, ter assinado, né, a participação nisso, mas estava ferindo a dignidade da mulher como pessoa, né? Então, e atualmente a lei Maria da Penha, a menção é essa, a lei 11.340, né? Então, ela foi assim um avanço muito grande em relação à questão do tratamento dado às mulheres, tá? Eu estou dando um exemplo aos senhores aqui sobre algo que não pode ser renunciado. Então, o Brasil, ele não pôde renunciar quando ele foi colocado assim sob o prisma da observação internacional de que esses direitos estavam sendo feridos e claramente feridos, a mulher tratada como um objeto de maus tratos, de violência e tudo mais. Então, não pôde renunciar, teve que começar a criar leis e de forma a ter um cuidado maior com a dignidade da questão da mulher, principalmente no contexto de violência. Temos como característica a historicidade, né? Porque lembra que eu no começo falei, gente, direitos humanos é história, ele sempre existiu desde o princípio da humanidade, então é algo que era de uma forma diferente no início, né, e que evolui e que é algo futurista. Por quê? Porque nós não alcançamos um patamar 100% de tratamento digno. Então, é algo ainda que nós temos que observar como futurista. É a minha perspectiva sobre direitos humanos, tá bom? Outra característica, relatividade, né? A essencialidade também é outra característica, porque é inerente ao ser humano, efetivo. Por quê? Porque o poder público ele tem que efetivar, né, o Estado, que é o ente que dirige, que governa, que tem as suas normas constitucionais, tem os seus fundamentos. Então, os direitos humanos, né, tem essa característica imbuindo aí aos entes estatais, né, essa característica aí e esse dever de fazer valer, de efetivar. Inviolabilidade, né, que é a impossibilidade de desrespeito ou descumprimento, e interdependência, né, que permite interseções. Por isso que muitas vezes, que nem eu falei no caso da Lei Maria da Penha, houve uma intervenção
internacional, senhores, porque senão as coisas iam continuar e talvez até hoje as mulheres estariam sofrendo, né, essas reprimendas, sofrendo a violência doméstica por uma cultura. E assim, há que se estudar muito sobre esse aspecto, que isso aí daria um livro e livros, vários livros sobre esse assunto em si, né? Não focando a questão assim cultural, mas uma história, é todo um processo histórico onde os direitos das mulheres sempre foram violados e feridos, né? Então, se for mencionar aqui, vai ser outra aula, senhores, mas vamos continuar. Então, saindo, né, das características, nós abordamos conceito, classificação, classificação geral e uma classificação mais diretiva. Agora nós vamos falar sobre a questão do que, além do conceito, do que vem a ser essa violação, tá? Então, violação de direitos humanos podem ser definidas como violações tanto de leis criminais nacionais quanto de padrões internacionalmente reconhecidos acerca de direitos humanos, que ainda não foram incorporados à legislação nacional, quando o ato ou omissão é imputável ao Estado, tá? Então, violando-se, nós teremos que observar e terá que prevalecer conforme as características que nós observamos aí, a verificação desse descumprimento e o restabelecimento, vamos colocar assim, a reparação danosa sobre uma possível violação que possa vir a existir e acontecer, tá? Com a dignidade da pessoa. Também temos, assim, por violação, a questão a violação de direitos humanos, ela poderia ser cometida por alguém? Caberia uma pergunta aqui para nós, tá? Então, quem que poderia violar a dignidade, né, de uma pessoa, vamos colocar assim, num contexto, numa situação fática? Quem, senhores? Um pensamento. Se tem que preservar, se tem que resguardar, mas há algum ente que pode, né, violar esses direitos? Sim. Quem? O Estado, porque o Estado ele possui o uso legítimo da força, da violência, o uso legítimo da força, da violência, tá? Eu estou reafirmando aí aos senhores, porque o Estado ele tem esse poder. Então, quando eu vou agir com uma violência para reprimir uma violência, vamos colocar assim, claro que numa proporção, senhores, eu vou estar violando uma dignidade, ok? Mas assim, é porque é necessário. Então, esse poder e autoridade é conferido pelo Estado e para exercer em seu nome a quem, senhores? Aos órgãos que fazem parte da segurança pública, a quem detém o poder de polícia, tá? Que pode, tanto de fiscalização como de prevenção, repressão e tudo mais. Então, para nossa mente, assim, ter esclarecimentos. Os direitos humanos podem ser violados? Podem. É legalmente previsto isso? Sim. Mas, senhores, nunca vai ser em prol de algo pessoal, tá? Porque senão nós estaremos aí infringindo tudo que nós estamos falando aqui e descumprindo e ferindo a dignidade da pessoa. Temos na sequência aqui, para falar sobre as questões de leis, né? Vamos falar sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos de 1969, tá? Aqui, senhores, sobre esse ponto X aqui, né? Sobre o Sistema Interamericano, nós falamos, podemos mencionar o Pacto de San José da Costa Rica, né? Falando sobre a questão da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e a Corte Interamericana, né? O que é que são isso daqui, né? O que é que são esses órgãos em si, né? Para que a gente possa, assim, eu estou aqui acompanhada do PowerPoint para poder seguir os pontos e não sair do tema, tá? E o meu notebook está aberto aqui à frente, por isso que eu desvio para cá em alguns momentos para leitura também, tá bom? Então, falando aí sobre esse aspecto, né, que nós estamos mencionando aí sobre a comissão e a corte, né, a comissão e a corte interamericana, nós temos aqui
por mencionar que são esses órgãos, tá? Esses órgãos, senhores, eles se fundamentam em tratados, tá? E nós, são pactos que nós fazemos, e os senhores sabem, pacto é como se fosse uma aliança, né? E eu aceito as regras. Então, isso é um pacto. Então, aqui sobre os pactos, há vários tratados que foram estabelecidos, né? O estudo do direito internacional, ele fala sobre os tratados internacionais que ocupam, na atualidade, posição de destaque, tendo em vista os fenômenos da globalização, tá? Outro sim, o estudo da questão da hierarquia constitucional dos tratados ganha fôlego com os processos de formação dos blocos internacionais, tá? Então, a Organização dos Estados, a OEA, a ONU. Então, assim, os entes que fazem parte dessas organizações, eles vão, através de convenção, de pacto, protocolo, carta, convênio, ajuste, tá? Então, acordos internacionais, justamente para buscar dar uma dimensão solene nesses quesitos, né? E uma natureza suplementar a nível, nesse sentido dos acordos, como se fosse um protocolo, algo a ser assim seguido, né? Então, cria-se, né, os pactos, os convênios, as cartas, os tratados, os ajustes, e isso se dá direcionamento através de um modo específico de agir, tá? A quem? A quem aderir, tá bom? Então, no caso, o Brasil, ele faz aderência a muitos pactos internacionais. Com relação para fins de convenção, o termo tratado, ele significa um acordo internacional, concluído, né, concluído entre estados, na forma escrita e regulada pelo direito internacional. Então, temos aí, como eu estava falando anteriormente, a Comissão Interamericana, esse Pacto de São José da Costa Rica, é um tratado, tá? Que foi estabelecido, foi escrito e regulado pelo direito internacional. Ainda como disposto na referida convenção, todo tratado em vigor é obrigatório em relação às partes e devem ser cumprido por elas de boa fé. Então, se eu faço parte de um acordo, se eu faço parte de um tratado, eu, senhores, vou ter que cumprir. Então, se eu não cumprir, também há sanções estabelecidas, né? Claro que os estados têm seus poderes, suas autonomias, e há que se respeitar isso daí e tudo mais, mas, senhores, assim, é como se fosse uma palavra. Eu tenho que dar a minha palavra e honrar a minha palavra, tá? Temos aí como exemplo, assim, também a Convenção de Viena, que ocorreu, tá? Temos ratificações aos tratados internacionais na incorporação desses tratados, né? Conforme salienta o artigo 21 e inciso 1º da Constituição Federal de 1988, é competência exclusiva da União manter relações com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Por seu turno, estabelece o artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal de 88, que compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a recordação, as palavras de Pérez Luno, no livro, na página 61 de 2005, conforme citado por Silva, tá? Em 2017, direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna
livre e igual para todas as pessoas. Então, eles trazem essa explicação. Miranda, no livro dele também, em 2002, na página 18, ele menciona, por direitos fundamentais, entendemos os direitos ou as posições jurídicas subjetivas das pessoas, tá? Enquanto tais indivíduo ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição formal, seja na Constituição material, onde direitos fundamentais em sentido formal e direitos fundamentais em sentido material, tá? Então, falando aqui dos direitos fundamentais na Constituição do Brasil e em relação aos direitos internacionais, tá? Sobre as questões dos princípios e tratados que nós participamos, que a nossa própria Constituição já dá um amparo e um respaldo para que nós possamos participar. De forma histórica, sim, senhores, e muito breve, tá? A Constituição Federal de 1824, ela já previa as garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, consagrados como sendo os direitos a garantias individuais, como princípios da igualdade, legalidade, da inviolabilidade de domicílios, isso em 1824, eu estou falando de constituições brasileiras, tá? A Constituição Federal de 1891, ela não foi diferente. Ela também trouxe um título, né, que falava sobre direitos humanos fundamentais. Então, ela trouxe até inovações nesse sentido, tais quais os mais importantes destacados no artigo 72 da Constituição Federal de 1891. Temos a Constituição Federal de 1934. Essa Constituição também, ela fala sobre os direitos e garantias, não sendo diferentes, foram mantidos nesta Constituição em seu artigo 113 e seus 38 incisos, um rol extenso de direitos fundamentais, tá bom? A Constituição de 1946 também assambarcou, né? Como diz nosso amigo Tutor Robson, né? Brancalhão. Então, ela também, assim, a redação dela foi envolvida e consistente também na questão dos direitos fundamentais. A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969, os direitos e garantias fundamentais foram mantidos também nestas duas constituições, inclusive sendo a de 1967 muito parecida com a Constituição anterior, tá bom? A Constituição Federal, que é a que temos em vigor atual, que é a de 1988, nós encontramos logo no seu início, no título 2, artigo 5º, os direitos e deveres individuais e coletivos. Porém, apresentam algumas variações em relação ao modelo tradicional seguido pelas constituições anteriores, enumerando os direitos e garantias fundamentais logo no início, como se disse, tá? Aqui, gente, lembrem-se que o que ocorreu historicamente falando? Iniciou-se o processo de redemocratização no Brasil, tá? Em 1985, depois de 21 anos de regime excepcional iniciado com o golpe de 1964, né, da ditadura, vamos colocar assim, desembocou na promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual não apenas estabelece um regime político democrático, como propicia um grande avanço no que se refere aos direitos e garantias fundamentais. Então, como lei maior, logo no seu preâmbulo, ela fala que para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Então, isso, assim, está no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Esse compromisso se manifesta por todo o texto constitucional, de forma explícita ou implicitamente, né? Implicitamente quando não está ali escrito na lei, mas dá para se entender dessa forma. E
podemos observar logo no seu artigo 1º, inciso 2º, o princípio da cidadania e no inciso 3, o princípio da dignidade da pessoa, como que fundamentos, tá, senhores? Como fundamento. Então, nós estamos aqui sobre os princípios, né, fundamentais garantidos pela Constituição de 88, elencados na nossa aula, no PowerPoint, para que vai dar um resumão, vai ser um resumão dessa videoaula aqui. Temos ali como princípios fundamentais garantidos pela Constituição de 88, né? A dignidade da pessoa humana, a prevalência dos direitos humanos, a punição de qualquer comportamento que desrespeite os direitos e liberdades fundamentais das pessoas, a não aceitação sob qualquer hipótese do crime de tortura ou a qualquer tratamento desumano ou degradante, a extinção de penas cruéis, desumanas ou degradantes, o respeito físico e moral às pessoas sobre a custódia do Estado, né? Perdão aí para um mínimo intervalo, né? Sobre esse sentido, temos também a intervenção pelo governo federal em estados e distritos que desrespeitam os direitos da pessoa humana, a impossibilidade de revisão constitucional que derrubem avanços conquistados a respeito das liberdades públicas, tá? Então, algo que foi conquistado, eu não posso aqui fazer revisão, né? Fazer uma emenda constitucional e retirar do bojo algo que foi estabelecido e que está caminhando de forma bem simplória, que está tudo ok. Sobre, senhores, aqui o respeito à moral e às pessoas sob custódia do Estado, né? Eu vou trazer a lembrança de um episódio que aconteceu comigo. Eu acho que, como eu falei, nada mais importante do que a gente ter exemplo na própria vida e na própria experiência nossa, né? Na atuação profissional, de situações em que nós preservamos a dignidade da pessoa. Então, nesse direito fundamental aqui de respeito físico e em relação à pessoa custodiada do Estado, do Estado. Acho que foi em 2013, eu estava na cidade de Ariquemes, eu não recordo bem a data, a precisão, mas quando eu estava lá, eu participei eu fui acionada para auxiliar numa ocorrência de uma lesão que uma garotinha tinha sofrido, né? Uma garotinha de 8 anos de idade, bem magrinha, de família humilde e num bairro periférico da cidade de Ariquemes. E eu fui ouvir, assim, pela rede rádio a demora no atendimento, senhores, daquela ocorrência, e foi o Corpo de Bombeiros, também foi a Polícia Militar, e ela foi socorrida ao hospital. Então, num primeiro momento eu não fui porque assim, não foi, eu estava de comandante no interior aqui, né, no estado de Rondônia a gente falava CEPOI, que é o comando na capital CEPOC, comando de policiamento da capital, e o CEPOI, comando de policiamento do interior, tipo uma função de oficial de dia. Eu estava neste dia exercendo essa função, estava no serviço operacional, estava lá na central de operações. E aí verifiquei que demorou e eu perguntei para a guarnição, não sabe direito o que aconteceu, comandante, o corpo de bombeiros socorreu, a criança desmaiou, ela foi levada e tal. E aquilo sabe, falei, tem alguma coisa errada. Quando um pouco mais, né, o delegado plantonista me liga e fala, ô comandante, a senhora é a responsável pelo policiamento hoje e tal? Eu falei, sim. Ele falou, tem como ir nessa ocorrência verificar, assim, os fatos direitinho, o que está acontecendo, o que aconteceu de fato lá, porque há assim, indícios de que essa criança foi estuprada. Então a criança foi para fazer exames eu estou aguardando só a doutora me ligar, a médica legista, para poder ela dizer o que foi, confirmar, né? E assim foi confirmado. Então eu já estava no local, né? Vamos dizer, no local do crime. E ao adentrar no local, tomei conhecimento que só estava a criança e a mãe estava deitada e a criança estava por ali no quintal brincando, né? Então eu peguei e fui no fundo do quintal e observei um cenário que eu falei, meu Deus, isso aqui é o local de crime. E
Infelizmente, a guarnição, senhores, que tinha ido atender, não preservou. Imediatamente eu isolei o local e proibi a entrada e passagem de pessoas ali. Se tratava do fundo do quintal da casa, né, numa lateral. Então, nós preservamos ali e eu acionei a perícia. A perícia, ao chegar no local, realmente constatou que se tratava do local de crime. Daí também, ali eu fui, né, fazendo uma investigação preliminar, conversando com um e outro e descobri o possível infrator. A criança realmente foi avaliada pela médica legista e falou que foi um homem que fez mal a ela, né, que o homem que brigou com a mãe dela. Então, quando eu conversei com o pai, nós descobrimos que o homem que brigou com a mãe dela tinha tido mais ou menos um mês atrás, tinha tido uma desavença entre ela e um vizinho. E a criança afirmava que foi esse homem que fez mal para ela, tá? E então a criança, e no local do crime, senhores, pasmem, assim, sangue, eu observei algo como sêmen, né, lançado assim. Eu vi o cenário e eu fui, né, em busca, como era um vizinho, eu fui em busca. E ao chegar no local, o cidadão ele estava vindo de um local com, né, uma Bíblia embaixo do braço, como se tivesse vindo de uma igreja, né? Foi a minha interpretação. E eu perguntei para ele se ele sabia dos fatos, conhecia a garotinha, e ele disse: "Ah, eu ouvi e tal, não sei o que". Eu falei: "O senhor estava onde?" Ele falou: "Ah, eu estava aqui, eu fiquei em casa o dia todo trabalhando e tal". Eu falei: "O senhor estava com essas vestes aí?" Aí ele falou: "Não. O que está acontecendo?" Eu falei: "Senhor, é o seguinte, o senhor nós estamos ainda assim na situação de flagrância de um possível crime de estupro de vulnerável. Então o senhor é a principal suspeita porque a garotinha fala que a pessoa que lhe fez mal é o vizinho que brigou com a mãe e o pai da criança lembrou-nos que o senhor foi essa pessoa. Então eu gostaria de verificar as vestes que o senhor estava, tá?" Não tem problema não, tal. Aí abriu a porta, você pode entrar, pode olhar. E um local escuro, esquisito, né? E eu falei: as vestes íntimas, o senhor usa short e tal?" Aí ele falou: "Ah, tá aqui, tudo lavada." Ele tinha uns 4 pares de peça íntima e disse que tava: "Ah, eu lavei tudo e tal." Eu falei: "Eu quero a roupa que o senhor tava usando, o cidadão." Aí ele falou: "Ah, eu não sei onde tá." E aí até ele deu a liberdade para adentrar na residência dele e eu fui mexer, olhei, senhores, eu encontrei duas vestimentas, 2 calças, 2 blusas, né? Uma suja de material de construção e a outra, senhores, pelo amor de Deus, ela estava com a aparência de sangue e de sêmen, né? Por causa tinha uma viscosidade. Imediatamente eu peguei a luva, coloquei, né, dentro de um saco plástico e tirei o cidadão para fora. Quando eu saio para embarcá-lo na viatura e falei com o delegado, ele falou: "Não, Vanilce, vai dar um crime continuado, fique tranquila que nós vamos verificar a situação e continuar aqui o flagrante desse cidadão." Quando nós saímos, senhores, pelo amor de Deus, estava uma multidão enorme de pessoas ao redor ali. E elas queriam linchar, né, aquele cidadão, queriam agredi-lo. E ele já estava sob o quê? A minha custódia do Estado. Porque eu o convidei a ir até a delegacia para prestar esclarecimentos ao delegado de polícia. Então ele já estava sob os meus cuidados. E agora, uma viatura, uma mulher, 2 policiais militares a mais comigo e uma multidão de gente querendo violar a dignidade desse homem, vamos colocar assim, né? Senhores, ó, claramente se tratava de um estuprador. Porém, eu tive que ser muito racional ali, porque eu sou mulher, senhores. Então eu fui muito racional. E eu falei: "Meu Deus, me ajuda agora nessa situação aqui, né? O que fazer?" E veio na minha mente assim, tipo assim: quem não tem pecados que atire a primeira pedra. Aí eu, na hora, falei: "Pessoal", levantei as mãos, né, gesticulei: "Atenção, pessoal, atenção, atenção, atenção." E o cidadão já estava ali próximo, estava ainda dentro da cerquinha da casa dele. Falei: "Pessoal, atenção, é o seguinte, eu preciso de testemunhas, tá? Esse cidadão aqui, ele é um suspeito de ter cometido o delito, o crime, mas eu não tenho certeza, nem eu, e eu estou aqui diante de várias pessoas.
se um de vocês, aí o pessoal falando, não, vamos tomar da polícia, vamos rebentar, e aquela gritaria, eu falei, e eu, silêncio, gritando também, esbravejando com a população, falei, se um de vocês aqui nunca cometeu nada errado e tem certeza que esse homem é o estuprador da garotinha, eu peço aos senhores, eu só quero essa pessoa, e eu vou levá-lo como testemunha e eu entrego, senhores, esse homem na mão de vocês aí. Gente, ficou um silêncio total e de forma que o apoio da outra viatura chegou, eu embarquei o homem e J1 para a delegacia de polícia e ele foi flagranteado pelo crime de estupro de vulnerável. Então, assim, uma situação em que eu respeitei a dignidade da pessoa humana, tá? Então, a nossa Constituição brasileira, queridos, ela, sobre os direitos humanos, ela traz à baila no artigo 1º os fundamentos, no artigo 3º os objetivos, no artigo 4º as relações internacionais, né, do direito. Então ela traz, nesse sentido, ela vai falar sobre relações internacionais envolvendo comércio. O artigo 5º, ele traz no caput a questão da igualdade, né, de direitos, sendo independente de religião, de cor, de raça, de gênero e outras coisas mais, nos parágrafos 1º e 2º, 3º e 4º do artigo 5º, e também o artigo 21, no inciso 1º, também aborda essas questões aí, tá? Sobre isso, nós já estamos praticamente finalizando a nossa aula aí. Nós temos por bem, assim, falar que a nossa Constituição, ela fala sobre o fundamento, né? Então, são direitos fundamentais, como nós vimos aí destrinchados nesses artigos aí, senhores, e é muito extenso para uma leitura, né? Mas nos artigos que eu mencionei aí, ó, o artigo 3º, por exemplo, ele pela primeira vez, nossa Carta Magna se refere aos objetivos do Estado brasileiro, que nem eu falei, os objetivos em relação aos direitos fundamentais, tá? Então, nós temos o artigo 4º, né, conforme eu mencionei também aqui, que vai falar das relações internacionais, trazendo que quesito, Vanilce, ele fala sobre as relações internacionais, seguindo-se os princípios da independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, dentre outros. O artigo 5º, ele vai falar que todos são iguais perante a lei, por isso que eu resumi na palavra igualdade, essas palavras são chaves, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nesses termos que se seguem, né? Que aí seguem-se vários incisos aí, como, por exemplo, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, em se tratando da nossa Constituição Federal, esse é o básico, tá, senhores, para nesta videoaula que se encerra neste momento. Eu peço aos senhores que assistam, tá? E eu, com gratidão, finalizo aqui, né, essa segunda aula e nós iniciaremos. Eu vou apresentar uma aula mais breve sobre as leis especiais, porque nós temos que falar um pouquinho sobre a lei de tortura, o Estatuto do Idoso, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão do Estatuto dos Índios, tá? A Lei Maria da Penha, que é uma consideração a ser também feita, bem como outras leis especiais e correlatas, como, senhores, né? Fica aí a questão a nova lei de abuso de autoridade, tá bom? Então, são leis especiais e leis correlatas que nós trataremos na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus e que nossos direitos sejam preservados, nossa dignidade seja preservada e que as pessoas também possam gozar desse privilégio, dessa preservação através das nossas vidas. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.